Vai. Tudo bem. Falar uma coisa para vocês aqui antes. Boa noite para todo mundo. O que acontece, eu não sei se vocês estão ouvindo o som ou não. Eu tô com barulho do lado, no quarto do William. Eu tô com barulho na sala. E tem a minha vizinha que tá escutando a Anitta aqui na varanda dela, fazendo zumba, eu acho, alguma coisa do tipo. Então, assim, se começar um funk muito doido, é a minha vizinha, ok? Outro dia ela melhorou e começou a escutar Beatles, aí hoje ela regrediu e voltou a escutar Anitta. Então, assim, é difícil. E tá rolando uma reunião de pastores ali embaixo, então eles estão falando de Bolsonaro, então estão aos berros. Então, se vazar algum som, também é ele deles. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, a gente vai fazer como na semana passada. A duração da aula vai ter 40 minutos, tá bom? Alexandre, só me ajuda numa coisa. Eu uso a câmera do celular. Isso, show. Beleza, então, tranquilo, show de bola. Efésios 1, a gente vai seguir. Antes a gente vai orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos dado sustento, a paz, a saúde necessária nesse período. Pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite, pedimos que o Senhor tire de nós toda ansiedade e nos dê sabedoria para que nós possamos lidar com esse momento, com essa situação e com a Tua palavra. Pedimos que o nosso fundamento esteja no Senhor e que esse período seja um período de fortalecimento espiritual, que ainda que distantes, possamos crescer espiritualmente em Ti, em maturidade, em conhecimento, que a nossa fé esteja firmada, que saiamos dessa situação como cristãos, como filhos e filhas mais fortes no Senhor, mais fortalecidos em Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios 1, e aí a gente vai ler do 3 ao 7. Na semana passada eu terminei de falar sobre o versículo 4. Eu pretendo falar do 5 e do 6 hoje, é um pouco menor. E talvez entrar aí no 7, tá? Então vamos lá. Bendito, sempre lembrando que essa primeira parte, ela é uma parte um pouco mais demorada, porque a gente tem que tratar um pouco mais sobre doutrina, né? Lembra que eu falei, primeiro, Efésios é uma carta que tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo expõe a doutrina, os 3 últimos, Paulo aplica a doutrina no que a gente chama de ética cristã e como nós devemos viver segundo a palavra de Deus, segundo os princípios do Evangelho. Então, essa primeira parte é uma parte um pouco mais demorada, mas tudo fica um pouquinho mais fácil de andar para frente quando a gente passa por essa parte de doutrina, que é tão importante. Eu estava pensando hoje eu vi um vídeo do John Piper, e o John Piper estava falando sobre cosmovisão. Ele estava falando de como que quando os cristãos não têm uma cosmovisão forte, fundamentada, como que eles viram cristãos fragilizados. Então, a ideia toda da gente aproveitar esse período de quarentena e um pouco diferente é a gente fortalecer a nossa cosmovisão, é a gente fortalecer o nosso entendimento do que Deus fez como plano de salvação desde antes da fundação do mundo, o plano que ele expôs no Evangelho, as obras de Cristo na história da humanidade, tanto na história de Israel quanto no mundo. E a gente, assim, quando a gente passa por momentos difíceis como esse de pandemia, a gente não fica abalado, porque a gente sabe que tudo está no plano soberano de Deus. Então não existe aquela coisa, meu Deus, e agora? É a mesma coisa quando Deus chegou no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram. John Piper fala isso muito bem. Deus não colocou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, o que vocês fizeram? Ele já sabia que aquilo ia acontecer, tudo estava dentro do plano de Deus. Da mesma maneira que o plano da redenção, a salvação como um todo, ela não foi um plano B. Jesus e a cruz não foi um plano B. Tudo estava dentro do plano de Deus. Isso faz parte da cosmovisão que Deus quer que a gente entenda. Então a gente precisa aproveitar esses momentos para a gente se fortalecer e não ficarmos crentes tão fragilizados. A gente tem que ter uma noção de que a gente não anda por política, a gente não anda por economia, a gente anda por fé. Então, a nossa fé e a nossa esperança está em Cristo, está no retorno de Jesus, não está em um homem, não está em um governo, não está em aliados externos, mas a nossa visão está, a nossa esperança está em Deus. E quando a gente estuda a cosmovisão, a gente
tem esse fortalecimento. E o plano da salvação é fundamental para que a gente tenha essa visão também. Tá bom? Então, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. A gente vai tentar, então, falar sobre o versículo 5 e 6, se der tempo a gente entra no 7. Então, o versículo 5 fala: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, nas últimas 2 semanas, nós tratamos sobre a questão da doutrina da eleição de uma maneira muito simples e humilde. Não é para virar uma guerra e uma briga de torcidas entre se você acredita ou não. A Bíblia trata sobre esse tema, então nós lidamos com ele. E aí no versículo 5 nós vamos falar hoje sobre predestinação. Eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus e eu também quero falar um pouco sobre a adoção. Então eu vou liberar a tela aqui para você. Vou compartilhar a tela e vou colocar vocês aqui para cima. Espera aí. Deixa eu só me achar. Ok. Então, essa daí é a tela. Se vocês ouvirem esse grito, é a Raquel gritando aqui em casa. Então, nós temos aí, eu estou passando a tela para vocês, deixa eu só chegar no versículo 5. Isso aí tudo nós já vimos, tá? E esse material vocês têm na aula de vocês aí, vocês têm que eu já botei no grupo. Versículo 5, cadê? Versículo 5. É exatamente isso que está escrito aí na tela de vocês. Então, olha de volta para o versículo, para a sua Bíblia mais uma vez, por favor. Deixa eu só achar minhas anotações aqui. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, da mesma maneira, a predestinação é um assunto bíblico. E aqui eu sempre falo isso para vocês. Paulo, ele era um erudito, ele era um cara extremamente intelectual. Então, ele não usava uma palavra simplesmente por usar. Se ele usou a palavra predestinação, é porque ele tinha o intuito de falar e de expressar aquela mensagem. Então, eu trouxe para vocês o significado de predestinação segundo o dicionário Webster. Então, olha o que diz aí na tela. Predestinado. Predestinado significa destinado, fadado ou determinado de antemão, pré-ordenado por divino decreto, para uma sorte ou destino terrestre ou eterno. Eu só queria chamar a atenção para vocês que esse é um principal dicionário que existe no mundo, que é o dicionário Webster. Então, não é um dicionário bíblico, não foi feito por teólogos, não foi feito por pastores, ele é um dicionário de língua inglesa, no caso aqui. Então, ele não tem muita coisa a ver com teologia, mas olha o que fala sobre predestinação. É a doutrina que Deus, em consequência da sua presciência dos acontecimentos, infalivelmente guia aqueles que são destinados à salvação. É exatamente isso o que é a predestinação, é exatamente isso que Paulo quis tratar. Então, predestinar significa destinar, decretar, destinar, apontar ou estabelecer de antemão. Então, quando Paulo colocou aqui, fala que Deus, versículo 5, Deus Pai, nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, nós fomos predestinados para sermos filhos através de adoção. Nós não somos filhos como se fossem filhos biológicos, nós somos filhos adotivos. Então, Deus predestinou para si desde antes da fundação do mundo, desde o universo ser criado, desde antes dos anjos serem criados, ele predestinou para si mesmo, nos predestinou para si mesmo como filhos adotivos. Então, deixa eu passar aqui.
E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é isso daí, o que seria a questão da vontade de Deus, ok? Sobre a vontade de Deus. Quando nós falamos aí sobre a vontade de Deus, você tem que sempre lembrar o seguinte: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como diz Romanos 12:2. Romanos 12:2, que está na sua tela, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, sempre lembro de uma coisa que eu falo, vira e mexe nas minhas conversas. Vontade é uma coisa que dá e passa. Não é isso que a gente fala? Vontade dá e passa. A questão de que essa é a vontade humana. Um dia você quer comer hambúrguer, outro dia você quer comer pizza. A gente nunca quer comer, sei lá, jiló, uma salada verde, uma parada dessa. Mas a gente sempre tem essas vontades e as nossas vontades mudam. Agora, a vontade de Deus, ela é constante e ela não é alterada. Então, a vontade de Deus está diretamente ligada à sua salvação. Por que a Michelle foi salva? Por que o Francisco foi salvo? Por que a Leana foi salva? Porque Deus quis. Então, a nossa salvação ela está diretamente ligada à vontade de Deus. Mais uma vez, talvez você possa pensar, poxa, mas Deus é todo-poderoso, então, se Deus é todo-poderoso, ele poderia muito bem simplesmente querer salvar todo mundo. Ele deveria salvar todo mundo porque ele tem essa habilidade. Mas se fosse assim, então a salvação não seria mais por graça, mas seria por obrigação. Então quer dizer que Deus tem a obrigação de salvar todo mundo porque ele pode salvar todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, quando nós falamos aí, essa é uma característica da vontade de Deus. Ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Como que é a vontade de Deus? É assim. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aí vai lá. Quando a gente olha para esse texto aí, deixa eu só botar aqui na minha tela. Quando a gente bota nesse texto, a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus ela é sempre boa. Isso é uma característica do Senhor. Deus é constantemente bom. Deixa eu só um instantinho, gente. Deixa eu só ver quem está com o microfone. Alexandre. Oi, tá. Tenta mutar todo mundo aí para mim, por favor. Eu não estou conseguindo mutar daqui, não. Eu acho que eu não consigo, porque eu não sou... Tenta aí. Você é um cara bom, John. Eu acho que é o Fabrício. Mas aí você... Eu vi aqui também, Fabrício. É ele mesmo. Bota no mudo aí, meu filho, por favor. Eu não sei mexer nisso não, cara. Vou tentar aqui. Peraí, cara. Deixa eu ver se Clica em cima do microfonezinho. Eu não tô nem te achando aqui, Fabrício. Se eu tivesse te achando... Ah, foi. Acho que agora foi. Então, a vontade de Deus ela é sempre boa, no sentido de que Deus é eternamente bom. Não, continua aberto. Ele abriu de novo. Já tá. Mutei já. Deus, ele é constantemente bom. Então, logo a sua vontade é sempre boa. Às vezes a gente tem o hábito de olhar para situações de acordo com a nossa maneira de ver, a nossa visão. Mas a nossa visão não é a mesma visão de Deus, assim como a nossa justiça não é a mesma justiça de Deus. Então, às vezes, o que parece ruim para a gente, segundo a vontade de Deus, é bom. E a gente simplesmente precisa aceitar esse tipo de coisa. Deus nunca vai ser completamente compreendido por mim e por você. Se você aceitar esse fato, o seu relacionamento com o Senhor vai ser muito mais fácil. Não que o relacionamento de Deus seja difícil, mas às vezes nós temos dificuldade de entender e de aceitar determinadas coisas com Deus. Agora, Deus é eternamente bom. Ainda que algo de ruim aconteça com você, isso está no plano de Deus para algo melhor na frente. E é isso que a gente precisa entender. A vontade de Deus, então, ela é boa, ela é perfeita, não tem falha. A vontade de Deus nunca erra. Talvez a sua vontade vai falhar. A gente conversou aqui em casa. Meu pai, de vez em quando, fica tentando comprar essas coisas do AliExpress, da China. E ele compra um relógio e vem um relógio de brinquedo, de miniatura. Ele compra uma bermuda e vem uma bermuda do tamanho de criança. Então, assim, a vontade dele não é perfeita. Porque se a vontade dele fosse perfeita, as compras dele viriam direitinho. Então, ele é guiado pela vontade dele e essa vontade dele não é perfeita. Tem várias dificuldades na vontade dele. Agora, a vontade do Senhor nunca é falha. Então,
mais uma vez, quando a gente pensa aí sobre a criação, Deus criou o homem, Deus criou a terra e aconteceu o pecado. Então quer dizer que a vontade do Senhor foi falha naquele momento? Não. Significa que quando Deus planejou todas as coisas, ele levou em consideração a existência do pecado e a entrada do pecado. E mesmo assim ele fez. Nada foge dos planos do Senhor. Nada foge da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é completamente perfeita. Uma outra característica da vontade de Deus é que ela é agradável. Então o texto vai falar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é agradável. Pergunta, agradável para quem? Agradável para Deus. Não quer dizer que a vontade do Senhor vai te agradar 100% das vezes. Pode ser que em determinados momentos ela te agrade. Pode ser que não. Às vezes você está planejando uma coisa, é aquilo que a Bíblia fala, né? O homem faz planos, mas o realizar vem do Senhor. Às vezes a vontade de Deus ela não vai ser agradável para você em um determinado momento, mas tudo bem. Deus não está precisando, Deus não, isso presta atenção nisso. Deus não está pensando e se preocupando em te agradar 100% do tempo. Deus gira em torno dele mesmo. Tudo que ele faz é para a glória dele. Então, quando ele, por vontade própria, escolhe a Michele, é para a glória dele. É agradável para ele salvar a Michele. Se ele não salva determinada pessoa, é agradável para ele não fazer isso. E tudo bem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Toda vez que você olhar para essa situação, você precisa olhar pelo prisma da soberania de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Então, a vontade de Deus ela é sempre agradável para ele. Às vezes vai ser agradável para mim e para você, mas em tantas outras vezes não vai te agradar. E tudo bem, Deus é soberano. Pode a criatura dizer como o Criador deve agir? Não pode fazer isso. Deus tem autoridade total sobre todas as coisas. Um outro texto que eu botei aí para vocês foi o texto de Efésios 1:11. Nele também fomos feita herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz porque minha tela fugiu. Nele também fomos feita herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, ou conforme a sua vontade. Então, Deus faz tudo conforme a vontade dele. E ele não se arrepende. Então, a mesma coisa da compra. Vamos supor que você está na rua e você sente vontade de comprar alguma coisa. E aí você pensa, poxa, eu estou sem trabalhar nesse período de pandemia, a grana está curta, mas eu tenho vontade de fazer aquilo. E você vai e faz. Essa vontade sua que te levou a fazer a compra não foi boa. Ela não foi perfeita. Ela foi agradável um momento, mas vai te gerar prejuízo para frente. Agora, todas as coisas que o Senhor fez, Ele fez conforme a sua vontade. Aí tem aquele texto, né? Quem foi que deu conselho ao Senhor? Que é o próximo texto. Romanos 11, versículo 36 e o versículo 39. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Versículo 37. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? No momento da criação, Deus tomou conselho com quem? Deus foi pedir conselho para quem? Quando você vai fazer alguma coisa, se você for uma pessoa sábia, você vai chegar para uma pessoa que tem mais experiência e vai pedir conselho. Você vai se aconselhar, poxa, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo investir em tal lugar? Será que eu devo fazer tal coisa? Mas para quem que foi que o Senhor pediu conselho? Deus se aconselhou com ele mesmo, Deus se aconselhou na sua própria vontade. Por que ele fez isso? Só um instantinho. É 33, é 33 Tudo a bem, referência. não tem problema. Ok, sem problema. Por que Deus fez isso? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, no momento que Deus cria todas as coisas, Ele cria e Ele toma conselho na sua própria vontade. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar conselho com a sua vontade, porque a sua vontade vai te mandar fazer um monte de coisa errada. Porque a nossa natureza carnal tem inclinações carnais. Mas a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quando fala no versículo 5 de Efésios, ele vira e fala assim, nos predestinou para si mesmo. Ou seja, ele definiu de antemão, desde antes da fundação de todas as coisas, segundo a boa determinação da sua vontade. Então você foi predestinado conforme a boa vontade do Senhor.
E não tem problema isso. Isso não é um problema, porque a vontade de Deus ela é soberana, assim como todas as atitudes dele. Segundo a boa determinação da sua vontade para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz aí a sua tela. Depois de todos esses textos, como questionar a escolha de Deus conforme a sua vontade sobre como ele nos salva? Será que nós sabemos melhor do que Deus? Então, se você tem essa dificuldade, poxa, mas por que Deus escolheu salvar dessa maneira? Será que nós sabemos melhor do que Deus? Que no momento da criação de todas as coisas tomou conselho consigo mesmo, tomou conselho com a sua própria vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É o tipo de coisa que não tem como você resistir a esse tipo de coisa. Você vai resistir ao próprio Senhor. Então, assim, a vontade de Deus ela é boa e ele tomou conselho consigo mesmo na sua própria vontade. E aí tem uma tela que é a tela do John Stott. O John Stott, assim como o John Piper fez, fizeram uma pergunta para ele. Fizeram, poxa, John, se Deus sabia que o pecado entraria, então por que Deus resolveu, mesmo assim, criar o homem? Mesmo assim, ele permitiu que o homem fosse criado sabendo que existiria o pecado. Tentando formular uma resposta para isso, ele formulou uma resposta com base em Efésios 1:5. E essa aí é a resposta dele. Talvez Deus tenha feito assim porque ele já havia predeterminado que ele queria o homem não apenas como criatura, mas como filho através do plano de adoção possível através de Jesus Cristo. Então, o John Stott ele vai falar que Deus, mesmo sabendo na sua onisciência de que todas essas coisas aconteceriam, ele quis fazer isso porque era o único meio, naquele momento, era o meio que Deus determinou para que nós não fôssemos mais apenas feitura da mão de Deus, não apenas mais criatura do Senhor, mas sim filhos. Presta atenção, a adoção ela acontece como? Através de Cristo morrendo na cruz. A cruz é uma resposta direta ao pecado. Se não houvesse pecado, não haveria cruz. Se não houvesse pecado, não haveria graça. Se não tivesse havido o pecado, Cristo não teria morrido na cruz. E sem Cristo morrer na cruz, nós não teríamos sido adotados pelo Senhor. Nós não teríamos virado filhos de Deus. Então, o que fala aí, Deus entregou então o seu unigênito, ou seja, Deus entregou Jesus, o seu único filho, para que Jesus deixasse de ser unigênito e se tornasse o primogênito. Então, Jesus deixou de ser o único filho para ser o primeiro filho dentre muitos. Jesus, então, se tornou o primeiro filho entre muitos. Deus entregou o seu unigênito para trazer para si, para gerar para si mesmo filhos e filhas. O filho adotivo não é um filho por direito, não é um filho por direito de sangue, não é um filho de sangue, mas ele é um filho por graça. Você precisa ter isso em mente. A adoção, ela ressalta a graça de Deus. Quando alguém adota uma criança, ele não é obrigado a adotar uma criança. E mesmo assim, ele adota. É um ato de liberalidade daqueles pais, daqueles adultos que vão adotar aquela criança. Foi isso que Deus fez. Deus não precisava te adotar e mesmo assim ele quis fazer isso. Então a adoção você não é filho por direito, mas você é filho por graça. Ela sempre vai ressaltar a graça de Deus. Por quê? Versículo 6 de Efésios 1. Para o louvor da glória da sua graça. Naquele momento em que Deus nos predestinou para nós sermos filhos adotivos, a graça do Senhor foi ressaltada. Naquele momento, ele nos fez filhos. Então, o filho adotivo, ele é adotivo, mas ele tem exatamente os mesmos direitos e ele tem os mesmos privilégios de um filho de sangue. Então, naquele momento, Cristo, Jesus, o Pai, nos fez filhos adotivos nele. E aqui existe uma questão interessante. Hoje em dia, a relação afetiva ela é até mais fundamental do que a relação de sangue. Quando eu falo aqui, eu falo na justiça, né? Os juízes declaram filhos simplesmente por uma relação afetiva. Deus fez isso tudo. Por que Deus nos adotou? E ele nos adotou legalmente através do sangue de Cristo. Por que ele fez isso? Porque antes de todas as coisas serem criadas, ele estabeleceu laços afetivos comigo e contigo. Ou seja, ele nos amou.
Por que Deus escolheu Israel e não escolheu o Egito, como diz lá em Deuteronômio 9? Por que Deus escolheu Israel e não escolheu os babilônios, ou os caldeus, ou, sei lá, os persas naquela época? Porque Deus amou Israel simplesmente por causa disso. Então, naquele momento em que Deus, desde o momento da eternidade, antes de todas as coisas, ele resolve te adotar, ele te adota, porque ele estabeleceu laços afetivos com você. Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos 8. Romanos 8. Thales, Oi. para poder fazer pergunta hoje? Pode fazer. Pode fazer, faz. Então, eu queria saber, no caso, por exemplo, da maldade, né? Tipo, Deus sabia que existiria, mas não vem de Deus, certo? Sim. Ah, entendi. Não, eu queria entender para... Essa é uma discussão um pouco mais filosófica que demoraria mais tempo. Mas, sim, não tem como Deus criar a própria maldade. Aí você precisa definir o que você entende como maldade. É por isso que eu estou falando que é um pouco mais complicado. Então, eu vou te responder isso por fora e eu vou te indicar um livro de Agostinho. É um livro que eu estou lendo e ele está falando, é um livro que fala sobre livre-arbítrio e ele trata todas essas questões. Agora, Deus não criou a maldade. Deus não é possível que Deus crie o mal sendo que ele é completamente bom. Então, você precisa só... aí entra uma questão de dificuldade de definição do que é maldade. Tá bom? Mas eu vou te indicar esse livro depois. Beleza. Romanos 8, versículo 29. Pois o que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, os que chamou a eles também justificou, e o que justificou a eles também glorificou. Além de nós termos sido predestinados, eu tenho só mais 10 minutos. Além de nós termos sido predestinados para sermos filhos, nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus. Então, isso é muito interessante porque é como um pai realmente que educa o filho. O pai não pode só fazer o filho colocar no mundo e deixar o mundo criar. O pai precisa educar a criança. Quando Deus nos adotou, ele também se preocupou com a nossa educação, como se fosse a nossa educação das crianças. Por quê? Porque ele nos habilitou, através do Espírito Santo, de nós sermos conforme Jesus foi. E é exatamente isso que diz o versículo 29. Pois o que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, isso demonstra aí uma preocupação do Senhor em nos educar conforme Cristo. Nós temos que ser, o nosso molde, a nossa referência é sempre Cristo. Olha o que está na sua tela. Talvez você vá achar estranho esse nome, mas é chamado de Catecismo Menor. Westminster é a abadia na Inglaterra, é a principal confissão de fé reformada do mundo, é a confissão de Westminster. Nós não concordamos com todos os pontos da confissão, porque, por exemplo, nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito, nos dons de cura, nos 5 ministérios. Eles, por outro lado, são cessacionistas, mas tem muita coisa boa, teologia muito saudável, e é uma das mais antigas do mundo aí da igreja. Então, o catecismo, que a gente está muito ligado aí à Igreja Católica, nada mais é do que um ensino de doutrina. E o catecismo ele é sempre feito em um modelo de perguntas e respostas. Então, é feita uma pergunta e é dada uma resposta para essa pergunta. É chamado aqui de catecismo menor porque existe o catecismo maior, que é um catecismo voltado para pessoas que têm já uma base bíblica boa. Então, o catecismo menor, ele geralmente é menorzinho em termos de perguntas e é para dar uma base para as pessoas e depois elas entram no catecismo maior. Então, só para explicar isso aí. A pergunta 34 do catecismo menor é justamente ligada à adoção. O catecismo pergunta: o que é a adoção? E a resposta vem: a adoção é um ato de livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Então, a adoção é um ato de livre graça. Exatamente isso que eu falei com vocês agora há pouco. A adoção, ela ressalta a graça. Sobre a adoção, uns meses atrás, antes dessa loucura dessa pandemia, teve um evento em São Paulo, que foi o Descend, teve em São Paulo e teve em Brasília, e a Damares, que é a ministra aí da família, ela foi e ela estava incentivando a adoção. E ela me falou uma frase que me chocou, assim, porque a gente não pensa muito nisso. Ela virou e falou assim: uma igreja que foi adotada deveria incentivar a adoção.
filhos que foram adotados deveriam adotar. E aí ela estava falando justamente sobre a adoção de menores. Mas isso é uma coisa que a gente quase não fala dentro da igreja e não incentiva essa questão da adoção. Existem pessoas que têm uma dificuldade, mas a adoção é um modelo bíblico de como constituir família. Nós somos filhos por adoção. Então o catecismo ele pergunta e a resposta vem: a adoção então é um ato de livre graça, então a graça do Senhor ela é ressaltada no momento da adoção, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Abre, por favor, a sua Bíblia em 1 João 3:1. 1 João, tá lá no finalzinho. Primeira carta aí de João. 1 João 3:1. João 3:1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha como é que começa o versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Então, quando nós fomos chamados como filhos de Deus através da adoção, a graça do Senhor é ressaltada e o seu amor também. Por que então que ele nos predestinou para sermos filhos? Porque antes de todas as coisas serem feitas, ele estabeleceu laços de amor comigo e contigo. Ele estabeleceu laços afetivos. Por que ele te escolheu para salvar? Porque ele te amou. Essa é a resposta. João 1:12. Abre, por favor, a sua Bíblia em João 1:12. João 1:12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Prerrogativa, se você estiver anotando, você pode anotar, é um direito especial. Então, você recebeu um direito especial de ser chamado de filho de Deus. Então, a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ressaltando aí que a nossa salvação é por graça mediante fé. Então, nós precisamos ter essa fé. Deus nos deu essa fé necessária para que nós fôssemos salvos. Abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Do 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, mas para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Que somos filhos também, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, versículo 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual chamamos ou clamamos Abba Pai. Quando nós somos adotados, nós recebemos esse espírito. Quem é que nos dá a convicção e a certeza de que nós somos filhos de Deus? Versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que habita dentro de você, que dá testemunho que você é um filho e uma filha de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. É por isso que a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado, de todas essas coisas. Mas ele, além de convencer desse ponto, do pecado, da justiça, do juízo, ele também te convence e me convence de que nós somos filhos. Sem isso, nós vamos viver uma vida meio ali, de insegurança. Será que eu sou filho? Será que eu não sou filho? Versículo 17. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Lembra que eu falei? A adoção, e aqui quando a gente olhou, é uma prerrogativa daquelas pessoas que creem, daquelas pessoas que decidiram seguir a Cristo. Essa prerrogativa é um direito especial. E esse direito especial te dá o direito à herança. Você, então, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
Se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Isso aqui é uma outra promessa. Nós somos filhos, nos tornamos herdeiros e também seremos glorificados com Cristo. Cristo já morreu, já ressuscitou, hoje está à direita de Deus com o seu corpo físico glorificado. A glorificação dos nossos corpos é uma promessa futura, mas é uma promessa futura que nós temos a certeza que vai acontecer porque nós somos filhos de Deus. Ok? Versículo 6 aí, eu tenho um minutinho, mas é bem simples. Vai lá para Efésios 1:6 na sua Bíblia. Efésios 1:6, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. O que foi para o louvor da glória da sua graça? É o que diz os versículos 3, 4 e 5. Então, ele nos abençoou, ele nos elegeu, ele nos predestinou e ele nos adotou. Ele fez todas essas coisas para o louvor da glória da sua graça. Louvor da glória da sua graça. A graça é que é glorificada quando Deus nos salva. Para o louvor, desse lado, para o louvor da glória da sua graça. A graça é que recebe toda a glória de Deus. A graça de Deus é que é glorificada nesse momento. Então, quando ele nos abençoou, quando ele nos elegeu, quando ele nos predestinou, e agora, por fim, quando ele nos adotou, houve o louvor da glória da sua graça. Olha para a sua tela. A expressão aí, louvor, para o louvor da glória da sua graça, aparece 3 vezes entre o versículo 3 e o versículo 14, o que mostra aí uma preocupação de Paulo de dar ênfase nesse ponto. E aí fala no finalzinho do versículo 6, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Que amado é esse? Jesus. E aí tem esses textos que estão aí na tela, Mateus 3,17 e os outros textos, não vai dar tempo de eu ler. A gente já começa na semana que vem no versículo 7, tá? Porque aí a gente consegue andar mais. Mas você precisa pensar, tudo que